Olá, boa tarde, estamos no ar. Deixa eu mudar minha câmera aqui. Seja bem-vindo ao canal Curso Excel com Johnny Lopes. Eu filtrei aqui, ó, estatística. Então, eu tenho aqui, de estatística, eu tenho 111 funções de estatística, tá? 111 funções. Aí, como que eu estou fazendo? E você vai fazer aí agora para a aula de hoje, tá? Você vai abrir uma planilha em branco. Você vai abrir uma planilha em branco e vai... Eu vou fazer isso aqui também. Pronto, vou abrir uma planilha em branco aqui. Centralizar aqui direitinho. E você vai colocar assim, ó. Deixa eu aumentar aqui. Abre o Excel, uma planilha em branco. Olha como que eu estou fazendo para trabalhar com essa série. São 111 funções de estatística. Não é isso que eu falei? Ó, igual. Vou colocar aqui. Ligar meu tecladinho. Perfeito. Igual. Média CES. Ó. Média CES. Vou abrir parênteses. Digamos que eu vi essa função lá naquela lista de 111 funções e digamos que eu não tenho a mínima ideia de como funciona essa função. Onde eu vou para pegar informações sobre ela? Aqui no Excel, eu vou clicar aqui no FX, tá? Inserir função. E vou vir aqui, ó, ajuda sobre esta função. Você vai fazer isso aí também, tá? Clica aí, ajuda sobre esta função. Aí ele vai vir aqui toda uma explicação e ele vai te dar aqui, nesse caso aqui, duas tabelinhas para você trabalhar. Eu achei interessante esta segunda tabela aqui para a aula de hoje. Então, pronto, você já tem pronto aqui, nós vamos quebrar a cabeça. Nós vamos selecionar aqui, ó, do tipo, você vai copiar até aqui, para a gente trabalhar hoje. Para me explicar para você a função, então, média CIS, média CI, essas três, conte CI, conte CIS. Vou explicar, então, essas 5 funções aqui hoje. São funções de estatísticas, tá? Aí você vai copiar, dá um Ctrl+C, pode fechar, cancela aqui, pode cancelar a função mesmo, clica na A1, vai aqui em cima em colar e vamos escolher essa segunda opção, ó, fazer correspondência com a formatação de destino, porque senão vai ficar muito embolado. Tá? Então, clica, aguarda um pouco, ele pode demorar um pouquinho. Tá? O meu aqui também ele demora. Vamos aguardar aí a colagem. Pronto, ele colou aqui. Aqui para quem trabalha com imóveis, isso aqui vai ser interessante, tá? Corretor de imóveis, aí eu acredito que vai ser interessante isso aqui. Então, nós temos aqui o tipo de casa, apartamento, enfim, mansão. Nós temos aqui, esse Andrade aqui, eu vou mudar, eu vou colocar valor. Eu acredito que era o nome de alguma imobiliária, né? Valor. Vamos selecionar tudo aqui e colocar no formato moeda. Então, nós temos o valor e nós temos aqui a cidade, tá? Nós temos aqui a cidade, nós temos o número de quarto e a garagem. Tá bom? Então, pronto. Nós vamos deixar assim por enquanto. Só essa cidade aqui, Palmares, que é o exemplo que está lá, para não ficar igualzinho, vamos colocar a minha cidade aqui, ó, Conquista. Se você quiser colocar a minha Vitória da Conquista, eu coloquei só Conquista. Vamos colocar Vitória da Conquista. Pronto. Aumentar a largura da coluna, copiar, vou colar aqui aonde era Palmares. Cola aqui, cola aqui, cola aqui. Então, eu substituí Palmares por Vitória da Conquista, que é a minha cidade. Você pode substituir pela sua. Colocar em negrito. Vamos colocar aqui uma tabelinha e pronto. Tá aqui, é só isso por enquanto, tá? O que eu quero, então, nós vamos procurar aqui, então, casa. O nosso critério vai ser uma casa em Vitória da Conquista. Casa em Vitória da Conquista, com 3 quartos ou mais, tá? Com 3 quartos ou mais e com garagem.
Então, nós queremos saber uma média de preços, né? Digamos que nós temos uma tabela aqui imensa, tá? Uma tabela, digamos, a gente olhou aqui na região de Vitória da Conquista, mais ou menos umas 50 imobiliárias, anúncios na internet, a gente compilou tudo aqui, um exemplo, e eu quero saber, assim, qual que é a média de preço dessa casa que tenha 3 quartos ou mais e com garagem, e eu quero saber também, além da média de preço, eu quero saber quantas casas tem nessa lista que eu escolhi. Então, pronto, eu mostrei aqui, você vindo aqui no... escrevendo uma função, tá? Uma função, por exemplo, igual teste, que também essa teste F aqui, eu não sei como funciona, mas você que é de estatística, do ramo de estatística, de repente você conhece a função, colocou aqui teste F, você vai lá no funções e vai na ajuda. Então, aqui na ajuda, ele vai te dar toda a sintaxe da função, tá bom? Vai ter alguns comentários e vai ter um exemplo com a função e o resultado. A partir disso aqui, você entendendo o que significa esse tipo de teste, tá? Aí você vai conseguir, tá? Você vai conseguir desenvolver a sua função, tá? Por exemplo, aqui tem um outro tipo de teste que eu vi aqui que tem até uma equação. Deixa eu ver se é esse aqui. Ó, lá na ajuda sobre esta função, geralmente vai ter até, ó, tem uma equação. De repente você já viu isso na escola, no curso que você está fazendo, fala, puxa, aqui está a função. Aí você vai ver que ele vai explicar cada item, como que funciona, tá? Como que funciona e vai te dar um exemplo, tá? Vai te dar um exemplo aqui e vai te dar o resultado estatístico no final. Eu não conheço esse tipo de teste, tá? Eu não sei, não estudei estatística, então eu não vou te explicar sobre isso aqui, mas eu estou te mostrando o caminho para você encontrar as outras funções. E aí hoje eu vou te mostrar as funções que eu conheço, mas deixo o caminho aberto para você estudar suas próprias funções. Foi assim que eu estudei 3 funções de engenharia e mostrei ontem. Mesmo sem ser engenheiro, consegui entender 3 funções e expliquei. Agora, tem áreas que somente depois de você, é evidente, uma formação de um curso que você vai conseguir. Mas o Excel tem 417 funções. Então, você vai encontrar uma função que vai atender a sua necessidade, ok? Voltando aqui para o objetivo da aula de hoje, eu quero saber quantas casas em Vitória da Conquista que tem 3 quartos ou mais e com garagem. E eu quero saber a média de preço. Então, olha para você ver como nós vamos trabalhar aqui. Se eu quisesse saber só a média, como que nós calculamos a média? Igual, média, isso já foi feito aqui no canal, vou passar rapidinho. Seleciona aqui, pressiona a tecla Enter. Eu apenas achei que o valor médio, mas assim, de todas as casas, de todos os tipos, em todas as cidades, 323 mil reais. Mas eu quero saber agora a média em Vitória da Conquista com 3 quartos ou mais e com garagem. Se eu utilizar a função igual média C, já vai quase resolver o meu problema, mas ainda não resolve. Ó, como que funciona a função média C? Ó, se nesse intervalo, então vamos colocar aqui, se nesse intervalo de cidades, tá? Se nesse intervalo de cidades, ponto e vírgula, ele pede aqui um critério. Então, o critério é, entre aspas, eu vou colocar aqui, deixa eu vir mais para cá, eu vou colocar Vitória da Conquista. Então, se nesse intervalo tiver Vitória da Conquista, então o quê? Eu vou colocar o intervalo da média. O intervalo da média é esse daqui. Ó. Certo? Esse é o intervalo da média. Fecho parênteses e pressiono a tecla Enter. Ele me deu aqui 300, peraí, vamos colocar no formato moeda, 346 mil reais. É a média de uma casa em Vitória da Conquista. Só que ainda não é, tá? Ainda não é uma casa, eu não sei se ela tem 3 ou 4 quartos, eu não sei, porque, na verdade, aqui, essa que tem 2 aqui, está incluso. Essa aqui que não tem garagem está incluso, porque eu pedi uma média se o critério fosse Vitória da Conquista. Só que eu preciso também colocar, além do critério Vitória da Conquista,
Eu preciso colocar o critério número de quartos e eu preciso colocar o critério garagem. Então, a média C também não vai atender a minha necessidade. Mas eu vou arrastar aqui e vou deixar aqui média C. Desculpa, média C. Não vou colocar o sinal de igual, senão não adianta. Pronto. Então, com a função média, eu encontrei o valor médio, mas sem critério nenhum. Com a média C, eu consigo colocar, então, aí um critério. Apenas um critério. Já com a média C, igual média C. Abro parênteses. Aí agora esse C, isso quer dizer que é mais de um. Não é só C, é C, né? É mais de um critério. Agora, perfeito. O média C é um pouco diferente do C. Por quê? Lá no C eu começava com o intervalo de critério. Aqui agora eu já começo com o intervalo da média. Muda isso. Ó, eu começo com o intervalo da média. Então, qual que é o intervalo da média? Está escrito aqui. É esse. Eu seleciono. Pronto, selecionei o intervalo da média. Eu vou colocar ponto e vírgula. Tá? Aí ele colocou qual que é o meu intervalo de critério 1. Então, você também é obrigatório colocar agora um intervalo de critério. Então, o intervalo de critério 1 é vamos começar com as cidades, tá? Então, primeiro ele pediu o intervalo da média é esse, depois o intervalo de critério 1 é esse, ponto e vírgula, aí ele vai me pedir o critério 1. Bom, o meu primeiro critério é saber se é Vitória da Conquista. Então, eu abro aspas e coloco Vitória da Conquista. Fecho aspas, tá? E ponto e vírgula. Então, agora, ele já me pede o intervalo de critério 2. Eu não preciso mais colocar o intervalo da média. O intervalo da média eu já coloquei. O do critério 1 eu já coloquei. Agora, o intervalo de critério 2 é o quê? É o número de quartos. Tá? Número de quartos. Então, desse intervalo de número de quartos, ponto e vírgula, ele quer saber o critério 2. Ou seja, eu vou abrir aspas, sempre entre aspas os critérios, ok? Eu vou abrir aspas e vou dizer maior do que 2. Por que maior do que 2? Porque eu quero acima, não é isso? Ó, com 3 ou mais. Então, é maior do que 2. Fecho aspas, ponto e vírgula. Ó, intervalo de critério 3. O meu intervalo de critério 3 é saber se tem ou não garagem. Então, eu seleciono, ponto e vírgula, ele vai dizer qual que é meu critério 3. Bom, entre aspas, eu vou dizer sim. Por quê? Porque eu sei que o que tiver escrito sim tem garagem. Pronto, fecho o parênteses, pressiono a tecla Enter, tá? Ele me deu aqui que o valor médio, a média, uma casa em Vitória da Conquista, com 3 quartos ou mais, e com garagem, a média de preço é R$ 397, tá? Agora eu quero saber o seguinte, se tá certo, se o Excel calculou certinho. Vamos ver? Bom, como eu não tenho uma lista aqui de 50, eu vou aqui olhar que eu tenho apenas 4 casas que correspondem quer dizer, a cidade, Vitória da Conquista. Agora, essa primeira aqui, ela tem 2 quartos. Então, essa não entrou na média. Essa aqui, ela tem garagem e tem mais de 2. Mais de 3, no caso. 3 ou mais. Então, essa vai entrar. Essa aqui tem 5 quartos e tem garagem, então, ok. Já essa aqui, ó, ela tem mais de quartos, mas ela não tem garagem. Então, essa aqui não calculou. Então, para mim saber, ó, igual média para tirar a prova, né? Eu quero calcular a média desse aqui que eu sei que entrou na conta, porque ela tem mais de 3 quartos e garagem, ponto e vírgula, e essa aqui não, mas essa aqui sim. Então, eu vou clicar nessa daqui, tá? Pronto. A média dessas duas casas deu quanto? 397.839, que é a mesma coisa dessa aqui, tá? É a mesma coisa. Aí você fala, mas então isso aqui é mais fácil, foi só média, sim, é mais fácil do que essa função aqui. Sim, ela é mais fácil de fazer, porque eu tenho apenas 4 casas aqui, tá visível, tá muito fácil, né? Mas eu posso, a qualquer momento, alterar esse registro aqui, atualizar isso aqui, de repente foi um erro de digitação, eu posso chegar aqui e falar, não, peraí, essa casa aqui tá errada, é 3 quartos, ó, eu coloquei 3, ó, já mudou aqui, essa aqui não, né? Essa aqui, opa, peraí, tem uma garagem sim, então sim, olha lá,
já 346, já o quê? Incluiu todas as casas, tá? Coloquei aqui não, de novo, ele muda, tá? Então, de acordo com os critérios. Essa é a maneira correta e eficaz de fazer essa função. Para saber quantas casas, então, aqui era 2, né? Eu encontrei em Vitória da Conquista. É isso aqui, ó. Da mesma forma que eu utilizei o outro, é a mesma coisa, igual conte.si. Se for só o conte.si, ele pede um intervalo, ou seja, vou clicar aqui, selecionar, e os critérios. Então, ponto e vírgula, Vitória da Conquista. Esse conte.c, ele vai contar aqui a quantidade de casas que tem em Vitória da Conquista. Mas, e se eu quiser saber a quantidade de casas que atendem esses critérios? Mesma coisa. Aí eu vou colocar o conte com E não, conte.sys, né? E abro parênteses. Aí é a mesma coisa é a mesma sintaxe do média-sys. Eu vou selecionar, como eu não estou querendo saber de valores, eu quero saber apenas de quantidade de casas, vou selecionar as cidades, ponto e vírgula. O critério 1 é Vitória da Conquista, ponto e vírgula. O intervalo de critério 2 é os números de quartos, ponto e vírgula. O critério 2, eu abro aspas. Deixa eu vir mais para cá um pouquinho. Eu abro aspas. Tem que ser maior do que 2. Ponto e vírgula. O intervalo de critério 3 é o intervalo se tem ou não garagem. Ponto e vírgula. E o critério 3, abro aspas, é sim. Ou seja, eu quero as que têm garagem. Pronto. Fecho aqui. Então, ele vai contar a partir das cidades que tiver em Vitória da Conquista, a partir do número de quarto que for maior que 2 e a partir da garagem que tiver escrito sim. Pressiona a tecla Enter, ele encontrou 2 casas que atendem esses critérios, que de fato a gente já tinha descoberto ali, olhando aqui, claro, a gente já tinha visto que realmente é apenas essa casa aqui, que é uma mansão exclusiva, e essa outra aqui, que é uma casa na Península, né? Então, assim, eu trabalhei, então, com essas funções estatísticas, conte-si, conte-sys, média-si, média-sys, e o próprio média. Então, você viu o que cada uma é possível fazer. Eu posso, só para finalizar, o conte.valores, tá? O conte.valores, ele também... valores. Ele também ele conta a quantidade de valores de um intervalo sem nenhum tipo de critério. Tá? Então, contar valores, ele vai contar aqui sem nenhum tipo de critério. O conte-si, você já vai poder utilizar um critério. O conte-c, se você consegue utilizar aí mais do que um critério, não sei a quantidade total no momento agora, mas você pode pesquisar e encontrar aí quantos critérios ele consegue trabalhar. Ok?